Oi, meu nome é Tainá Alves e hoje eu vim compartilhar minha leitura atual. Hoje eu vim falar sobre um livro muito bom que se chama Máximos, da Mari Salles. Esse livro minhas expectativas para ele estavam baixas quando eu comecei a ler. Eu achei que ia ser só mais um livro genérico, só que tá longe de ser genérico. E eu vou contar pra vocês sobre ele. O que é que acontece? Antes de começar, eu só queria pedir para, por favor, você deixar o like nesse vídeo, compartilhar com uma pessoa que gosta também de leitura e, por favor, deixar o like, porque vai ser muito bom pra mim, tá? Segunda coisa muito importante que eu queria falar aqui é dando um aviso de gatilho, porque esse livro, a premissa dele é muito pesada, o conteúdo dele é muito pesado. Ele tem cenas de tortura, tem cenas de estupro masculino, tem cenas de linguagem inapropriada e tem coisas que podem deixar sua cabecinha muito perturbada. Então, se esse tipo de livro não é um livro que você se interesse, não é um conteúdo que deixa você confortável lendo, eu gentilmente peço para você não ler esse livro. Então, aviso de gatilho dado, né? Vamos começar. Nesse livro a gente conhece a história do Maxim. O Maxim, ele é ucraniano, o país está vivendo uma guerra civil e ele não tem mais nada que prenda ele à Ucrânia, né? O que é que acontece? O Maxim, ele tem um melhor amigo, é a única pessoa que ele realmente se importa depois que a avó dele morreu, que é o Anton. E eles dois são trabalhadores braçais, pobres, que não têm, tipo, nenhuma perspectiva, assim, de ir muito longe ali na Ucrânia. E eles acabam conhecendo um cara, um vendedor de sonhos, é assim que chamam ele no livro. E esse cara dizem pra eles que na América, né, o sonho americano, eles vão ter empregos dignos, uma moradia digna e vão poder trabalhar e serem muito felizes. Eles só tinham que pagar uma certa quantia para ir para os Estados Unidos de maneira clandestina. E eles juntam o dinheirinho deles, todas as economias e acabam embarcando nessa viagem. Mesmo sentindo que tem alguma coisa errada no dia da viagem, mesmo vendo a maneira como aquele vendedor de sonhos estava tratando ele, totalmente diferente de como ele estava tratando na hora de ali vender o peixe, né, para ele, o Maxim, ele, mesmo percebendo que tem alguma coisa ali errada, ele acaba embarcando nessa viagem junto com o Anton. Ele não sabe nem quantos dias durou essa viagem no porão de um navio. E ele acaba embarcando, ele fala: o que é que eu tenho a perder? Eu não tenho nenhuma perspectiva, né, de ter uma vida melhor aqui e vou tentar outro país. O que é que eu tenho a perder? Mal sabia ele que muita coisa que ele tinha pra perder. O que acontece? Chegando na América, o Maxim descobre que ele foi traficado e que ele agora é escravo sexual e prostituto de uma cidade, a Cidade do Pecado, que tem de tudo. Esse povo trabalha com todo tipo de fetiche que você imaginar. Tudo, pronto, eles têm lá na cidade deles, né? É uma cidade subterrânea que tem, como eu falei, de tudo, literalmente de tudo. E o que é que acontece? O Maxi, ele demora um pouco, né, pra cair a ficha, mas ele logo descobre que tem alguma coisa errada e que ele virou um prostituto e um escravo sexual. Antes fosse só isso, mas desgraça pouca não temos aqui nesse livro, é muita, minha gente. Muita. O Maxi, ele acaba sendo submetido a um experimento junto com outros homens que foram traficados de uma droga que a gente não tem conhecimento do que é. No início do livro a gente não sabe o que é, pra que serve, pra nada. A gente só sabe que quando injetam essa droga no Maxim, ele se torna mais submisso, sabe? As pessoas dão ordem pra ele e a mente dele logo tem que acatar essa ordem. É como se a mente dele não controlasse mais o corpo. Mandam e ele obedece. Além disso, essa droga aumenta a libido dos homens, dos caras lá traficados, muito alto. Ela aumenta a libido deles para um nível estratosférico. Eles ficam extremamente excitados o tempo inteiro. Eles se tornam basicamente uma máquina de sexo, treinando todo dia e sendo moldados para se tornar um robô sem emoção, para serem vendidos ali na Cidade do Pecado. Na primeira vez, né, o Máximo tá conhecendo tudo ali, tá sendo submetido a tudo isso que ele não sabe nem o que é, até ele entender essa situação. Mas o que é que acontece? Na primeira vez que o Máximo é leiloado na Cidade do Pecado, ele é arrematado ali pela Afrodite. A Afrodite a gente descobre que é um codinome para Naomi,
né? A Naomi, ela é uma advogada super famosa, super renomada, tem uma carreira bem estável e todo mundo acha ela a fodona da situação. E ela usa ali o codinome de Afrodite para entrar na Cidade do Pecado, né, como associada. E ela sempre gosta de dominar. Ela já foi muito submissa no não sexualmente, mas na vida dela há muitas coisas que a gente só vai descobrir bem mais no fim do livro. Mas ela já passou ali por umas coisas na vida dela e ela desenvolveu essa personalidade extremamente controladora na hora do sexo. Só que com Maximus, né, que é o codinome ali que o Maxim usa na Cidade do Pecado, é o personagem dele, né? Com o Maximus é diferente, meus amores, porque o Maximus ali ele foi treinado para fazer um negócio bruto, um negócio de totalmente dominância. E é exatamente isso que acontece. O Maximus ele pega a Naomi de jeito, bota pra lá, bota pra cá, faz o que ele quer com ela. E pela primeira vez ali na vida dela, ela gosta de ser dominada. E isso assusta ela, né? Ela fica ali, meu Deus, como é que eu tô gostando de um negócio desse? Só que ela fica ali naquele conflito, mas é tão bom que ela quer voltar. Ela quer ter o Máximos de novo. E aí eles começam. A Naomi volta, arremata o Máximos e eles ali começam a interação entre eles. Esse livro é um livro que me surpreendeu, né? Primeiro porque a gente não conhece, como eu falei, a gente não conhece a história do Máximos, do Maxim, nem da Naomi de imediato. A gente só vai conhecer todas as coisas que são esclarecidas pra gente, são esclarecidas no fim do livro. A gente passa basicamente o livro todinho sem nenhuma informação sobre a vida deles, como era antes, ou como o que fez eles, o que fez o Maxim aceitar vir para os Estados Unidos, nem o que fez a Naomi se tornar Afrodite e ter aquela veia dominadora dela. A gente não conhece nada disso. Mas a gente consegue criar empatia por eles. A gente consegue ver ali o relacionamento da Afrodite e do Máximo se tornando amor, mesmo eles não tendo trocado uma palavra de gentileza desde que se encontraram, que era só para fazer coisinhas. Então eles realmente não trocam nenhuma palavra de carinho nem de conforto um pro outro, mas a gente consegue perceber pelas atitudes, pelos olhares, pelos gestos, que eles estão se apaixonando um pelo outro. Pra Naomi, isso é o fim do mundo. Ela não perde uma oportunidade de falar para o Máximos que ele é apenas um prostituto, mesmo sem conhecer a história dele, mesmo sem conhecer nada. Nada da vida dele, nem o nome verdadeiro dele ela sabe. Mas ela não perde uma oportunidade de dizer para ele que ele é apenas um prostituto, alguém que ela paga para ter sexo e é apenas isso. Essa coisa ali, apesar de ser muito cruel a maneira como ela fala isso todas as vezes e as palavras que ela escolhe, né, pra lembrar isso ao máximo. Mesmo sendo isso, essa atitude dela é uma maneira de lembrar pra ela mesma um motivo por ela não se apaixonar por ele. Ela quer, sabe, se lembrar de que, tipo, eu não posso de jeito nenhum me apaixonar por um prostituto. Então essa é a maneira que ela encontra ali de dizer para o Máximos, né, colocar o Máximos no lugar dele, tanto na vida real quanto no coraçãozinho dela. Né? A gente vê essa interação, esses dois personagens ali, meio que se tornando um só dentro da trama. E quando as coisas todas explodem e acontecem coisas realmente muito absurdas e muito pesadas, a gente acaba vendo outra parte da história, que é como eles vão sair dos personagens. Como é que eles passaram tanto tempo interpretando esse papel de Máximos e de Afrodite, que agora eles têm que aprender a ser eles mesmos. O Máximo tem que aprender a se tornar o Maxim de novo. Aquele cara que nunca seria grosso com uma mulher, que nunca tomaria uma mulher daquele jeito bruto que ele tomou a Afrodite, sabe? Ele tem que aprender a ser aquele cara de novo, o cara que ele era antes. E a Afrodite tem que aprender a ser Naomi de novo, né? Eu acho a parte dela bem mais complicada do que a parte dele, porque a Naomi realmente passou por coisas que mudaram ali a forma como ela estava pensando, e a Afrodite quase engoliu ali a Naomi, quase que tomou tudo de bom que ela tinha, sabe? Ela era uma pessoa alegre, extrovertida, que enxergava o bem nas pessoas e em tudo ao redor dela, e que acaba virando aquela mulher fria, calculista e que adora dominar na hora do sexo.
né? Então a gente acompanha, né? A gente é apresentado a essa história da Naomi. Tudo isso pra gente, toda essa história, tanto da Naomi, do que aconteceu com ela, quanto do Máximos, é apresentado de uma única lapada no final do livro. E isso é uma tapa na sua cara, né? Acontece tanta coisa em um espaço não curto de tempo, né? Porque dura um tempo relativamente longo, mas tipo assim, é tanta coisa sendo apresentada pra gente de uma vez só, que a pessoa meio que fica, Jesus, como é que essa mulher passou por tudo isso e ainda tá aí bem, né? Então a gente vê a Naomi e o Máximos tendo que se reinventar várias e várias vezes. A Naomi pra se tornar Afrodite e depois pra voltar a ser a Naomi. O Maxim pra se tornar o Máximos e depois virar o Maxim de novo, sabe? E ver como é que aquilo vai funcionar. Porque quando aquilo ali acaba, entre aspas, quando o tormento do Máximos acaba, eles precisam ver como é que a relação deles vai dar certo com o Máximos querendo ser o Maxim. E, na verdade, foi o Máximos que conseguiu o amor da Afrodite, pelo jeito bruto na cama. Então como é que eles vão ali fazer aquela relação dar certo, se um é tão diferente no outro, na vida real, fora dos personagens? E a maneira como eles fazem isso é uma maneira deliciosa de você ler, é uma maneira que faz você chorar. Eu chorei muito no final daquele livro, tanto nas partes onde onde a Naomi contava tudo o que passou, quanto com o Máximo tentando se reinventar. E você sente que quando eles estão com outras pessoas, pode ser até sexo, mas eles não têm o prazer que eles têm um com o outro. Então você acaba percebendo que mesmo tendo que ir pra cama com várias mulheres, o Máximos só tem prazer com a Naomi, né, com a Afrodite. Então é muito bom ver a interação deles, é muito bom ver a maneira que eles se tratam depois que tudo passa, né? Porque na primeira, até a metade do livro, você só vai ver literalmente as cenas deles dois sem falar nada um pro outro. Só na parte sexual da coisa. A gente vai ver o relacionamento deles sendo inteiramente sexual. Mas quando o amor começa a aflorar na pele, você vê o quanto eles vão mudando e quanto um quer mudar e quer aceitar o outro, sabe? Isso é maravilhoso de você ler. É um livro pra você chorar muito. É um livro pra você chorar bastante, chorar litros, chorar, meu Deus, chorar como você nunca chorou na sua vida, né? Mas também é um livro pra você dar uma risada ou outra em momentos específicos da trama. É muito legal você ver isso. É um livro que é relativamente curto, tem 223 páginas. É um livro que prende você do início ao fim. Eu li esse livro em 2 dias, porque realmente não tem como você não querer saber o que vai acontecer. Cada capítulo tem um gancho para o outro capítulo que faz você querer saber e entrar aquilo ali, para saber o que vai acontecer com o Máximos, o que aconteceu com o Anton, o que vai acontecer com a Naomi, com a Afrodite, e você consegue distinguir as duas personalidades, sabe? Você consegue entender que o Maxim é diferente do Máximos e que a Naomi é diferente totalmente da Afrodite. Então eles precisam achar ali um meio termo para os dois continuarem juntos sem um querer mudar o outro, sabe? E a maneira como eles fazem isso é maravilhosa. Esse é um livro que eu super recomendo. Eu não sei porque eu demorei tanto para ler esse livro. Não sei porque eu demorei tanto. Ele é realmente maravilhoso. E foi isso. Eu só tenho a enaltecer. Tá disponível no Amazon pra você ler pelo Kindle Unlimited. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, realmente digo pra você, leia. Ele é muito bom. Mas como eu falei, aviso aqui de gatilho que ele tem realmente cenas muito fortes. Não só as cenas de sexo, elas são explícitas, mas não só quando o Máximo está com a Naomi. É em tudo. Até quando ele está sendo forçado a ficar com outra pessoa, a cena é explícita. Então a gente consegue sentir ali o asco, a gente consegue sentir o quanto o Máximo está sendo forçado a passar por aquilo, sabe? Você consegue sentir ódio daqueles personagens todos, você quer que todo mundo morra, mesmo ninguém... Algumas pessoas, óbvio que tinham consciência de que aquilo ali era forçado, porém outras que só estavam ali na cidade do pecado para se divertir e que não sabiam que, na verdade, o local trabalhava com pessoas que eram traficadas, né? Então, é isso. Só tenho a dizer que eu vou ler muitos outros trabalhos da Mari Salles, porque cada vez que eu leio, eu amo essa mulher, eu amo essa autora, ela é maravilhosa.
Então foi isso o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e, como eu falei, se inscreva no canal, por favor, compartilhe esse vídeo e envie ele para alguém que também ia gostar de ler o Máximos e a Afrodite. Então é isso. Tchau!